sobre o digital, mas de uma forma diferente, tá? Eu quero sua atenção nos próximos minutos para eu ser seu mentor aqui, porque eu tenho certeza que eu vou falar aqui talvez mude drasticamente o que você já conhece do digital, as informações que você já tem do digital. Então, eu vou contar um pouco do que eu fiz aqui e aí a gente entra no digital para você entender Instagram, basicamente, e o WhatsApp, como que funciona, tá? Então, basicamente, é o seguinte. Fui eu, durante 13 anos, atleta, tá? Eu saí de casa muito cedo, ali com 14 anos eu já fui para a Itália, tá? Eu era atleta da seleção brasileira de salto em distância, percorri muitos países, viajei demais, só não fui para a Olimpíada, tá? O resto, Pan-Americano, Sul-Americano, tudo isso daí eu já fui. Se você procurar no YouTube pelo meu nome, você vai achar alguns vídeos de eu saltando, tá? Aquele que você corre e salta na areia. Logicamente, metade do tamanho que eu sou hoje, tá? Mas é eu lá, cabeludinho, cabelo solto, fininho e saltando. Esse fui eu durante 13 anos e estava no Esporte Clube Pinheiros. E aí, como todo esporte no Brasil, valorizado do jeito que é, chegou um dado momento que eles falaram o seguinte: eu morando em São Paulo, na Vila Madalena, que é um bairro nobre em São Paulo, tá? Chegou o momento que o Clube Pinheiros falou o seguinte: cara, agora a gente vai te pagar R$ 600 por mês, e aí você tem que fazer isso daqui porque você ama. Foi exatamente nessas palavras. Eu falei, cara, como que eu vou pagar um aluguel? Na época eu já namorava com a minha, já era noivo da minha esposa, e eu falei, cara, como que eu vou pagar um aluguel? Isso há 10 anos atrás, 9 anos atrás. Resumo dessa ópera, fui pro não sabia o que fazer, eu nunca fiz nada da vida a não ser atleta. Quando você é atleta, você para todas as coisas para você fazer isso. Nesse meio tempo, como atleta, eu fiz 2 anos de faculdade de psicologia, eu gostava muito de ler, eu sempre fui um cara que eu li demais. Então a galera que me conhece do tempo que eu era atleta, eles viam que eu sempre estava com livros. Não era um cara nerd, eu gostava de ler livros, por exemplo, eu comecei lendo, onde eu vi que eu gostava de ler mesmo, livros do Anjos e Demônios, a série do Dan Brown, talvez vocês já viram na TV, Código da Vinci, Fortaleza Digital. Então eu li alguns desses livros e eu comecei a gostar demais de leitura nessa época. Terminando essa carreira de atleta, que eu resolvi parar quando eles chegaram com essa oferta absurda, eu falei, cara, eu faço o que da vida? O que é que eu vou fazer da vida? E aí, saindo da igreja, Bola de Neve, em São Paulo, minha esposa viu alguns... Não, na verdade, eu virei garçom, tá? Parte da minha esposa é um pouquinho para frente. Eu não sabendo fazer nada, e não que um garçom não precisa não saber fazer nada. Cara, eu sabia que na onde eu entrasse eu ia aprender. Então, como eu morava na Vila Madalena, em São Paulo, Vila Madalena, para quem não conhece, é um bairro nobre, sim, só que é virado em barzinhos lá, barzinho chique. E aí nisso eu comecei a trabalhar de garçom ali. Garçom, depois eu comecei a trabalhar de barman, e ali eu fiquei. Então eu treinava durante o dia e trabalhava à noite, e assim foi minha vida durante bons longos meses, só que não tinha como dar conta ser atleta e trabalhando na noite. Então, saindo da igreja, minha esposa viu um cartaz falando assim, poxa, precisa-se corretor de imóveis sem experiência, sem nada. E corretor de imóveis, toda imobiliária quer um corretor de imóveis. Por quê? Não tem custo nenhum. O corretor que banca tudo, é o corretor que vai ter que pagar para tirar o Cresce, para comprar as roupas do dress code. Na época, não sei agora, mas na época só podia andar de terno. Então imagina, eu não tinha nada dessas coisas aí. E aí entrei eu na carreira ali de... Larguei o esporte, larguei o bar, depois de bons meses ali, virei corretor de imóveis. E aí você já entra gastando muito, né? Como corretor de imóveis. Você já tem que tirar o Cresce, você tem que comprar os seus ternos, você tem que ir todo dia para o espaço trabalhar. E aí você tem combustível, e todo dia você tem que comer, e você só ganha quando você vende. Então, assim, para as imobiliárias é lindo, maravilhoso você ter um corretor. Não tem custo nenhum. E aí o cara traz venda ainda. Então, o que que acontece? Eu sempre fui o cara do esforço, né? Eu era atleta profissional.
e muito esforço. Então, o que eu comecei a fazer? Naquela época, tinha muitos lançamentos imobiliários. Então, eles pegavam um container, colocavam na frente de um terreno, enchiam de tapume e colocavam um monte de corretor ali dentro, eles ficavam o dia inteiro. E aí eu, por questão de esforço, eu falo, cara, eu tenho que fazer algo diferente. Então, comecei a fazer. Eu comecei a pegar muito panfleto, mas muito mesmo. Que esses panfletos saía panfletar nas ruas. E eu juro por Deus, eu furei 2 sapatos novos embaixo, assim, ó, de tanto caminhar entregando panfleto. Eu arrumei confusão enviando panfleto, porque eu entregava tanto panfleto, mas tanto panfleto. Panfleto falando do lançamento, e atrás tinha uma etiqueta com o meu número. E aí eu colocava nos carros, aí chovia, escorria a tinta, manchava os carros. Aí os caras me ligavam me sapecando. Eu acho que eu nunca vendi nenhum imóvel com panfletagem e eu caminhei. Então pensa só, você de terno e gravata, eu no caso, terno e gravata, caminhando em São Paulo que nem doido, entregando panfleto para tudo que é canto, ficando em porta de padaria entregando panfleto. Então esse fui eu durante alguns bons meses, não ganhando dinheiro nenhum. Aí comecei eu a entender que, caramba, entrega panfleto, as pessoas conhecem, vão lá pro estabelecimento e compram com outra pessoa. Era isso que eu fiz durante bons meses. Aí eu comecei a pensar, cara, e se eu for pro digital? E se eu for para dentro na internet ali, eu aprender a fazer alguma coisa ali dentro? E foi isso que eu fiz. Na época tinha OLX e Bom Negócio. E o que eu fazia? Eu fazia exatamente 300 anúncios por dia. Como que eu fazia isso? Fazia o mesmo anúncio tanto no OLX como no Bom Negócio, então eu deixava 2 abas abertas, então eu colocava o mesmo título, OLX, mesmo título Bom Negócio, mesma descrição, mesmas fotos, valor e clicava em publicar. No outro dia, eu excluía aqueles anúncios e fazia de novo, mas eram 150 imóveis diferentes, então eram 300 anúncios, 150 OLX, 150 Bom Negócio, e eu comecei a fazer isso em um volume gigantesco. E quando eu comecei a fazer isso em volume gigantesco, eu comecei a vender. E aí eu comecei a se destacar ali no ramo imobiliário, porque eu nunca estava nunca estava lá nos containers, nunca estava nesses plantão de vendas, e eu sempre aparecia com o cliente. Por quê? Há 11 anos atrás eu entendi que eu não podia esperar o cliente, eu tinha que ir atrás do cliente. Isso há 11 anos atrás. Resumo disso aqui, deu muito certo, eu saí dessa imobiliária, eu montei uma imobiliária com um amigo, a gente começou a dar muito certo, e entrou uma crise em 2014, que só podia parcelar imóvel, só podia fazer financiamento de imóvel 50%. E aí a gente quebrado com força. Foi ali onde eu entrei a decadência abaixo, porque eu falei, cara, eu sei ser atleta e sei vender imóvel, entre aspas, ou seja, eu sabia estar no digital. E aí eu fiquei tentando, e foi ladeira abaixo, trocentos aluguel atrasado, e ali eu entrei na, até então, pior fase da minha vida, de até a água ser cortada, eu não consegui dar descarga. Foi exatamente ali. E aí eu tinha muita vontade de... Eu me saía muito bem estando no digital, mexendo aqui, ó. Me saía muito bem estar no computador, um negócio que eu gosto de ficar. E eu comecei a ficar na internet assistindo tudo sobre marketing, tudo. Eu não sei quando foi a minha virada que eu soube assim, cara, eu sou o cara de marketing. Eu nunca, eu não sei que ponto que virou isso daí. Mas eu lembro que tudo que falava sobre marketing digital, tudo que se falava sobre marketing digital, eu já tinha visto no YouTube. Olha só, talvez 9 anos atrás, de 2015 por aí, 2015, não tinha essa infinidade de vídeos que tem no YouTube hoje. Hoje no YouTube você não consegue dar conta de assistir. Mas eu lembro que eu acessava o YouTube e já não tinha mais coisa para eu poder ver lá dentro. Não tinha, não tinha. Tudo que tinha lá eu já tinha visto. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Fazendo anotações. E aí eu faço o quê com tudo isso daí que eu estava estudando? Minha esposa, na época, fazia faculdade, logicamente, não era eu que pagava, não tinha condição nem de pagar aluguel, ia pagar a faculdade. O pai dela pagava a faculdade e ela pegava na biblioteca da faculdade, ela pegava os livros de marketing que tinha lá.
Cara, livro de marketing na biblioteca. O marketing, ele muda a cada 2 dias, muda as coisas, né? Imagina na biblioteca. Você pegava aqueles da cor desse negócio que é velho, cor de velho, ó, de ar-condicionado. Os livros eram dessa cor aqui, então imagina. Mas eu sempre li todos esses livros e eu fui empilhando conhecimento, empilhando conhecimento, empilhando conhecimento. Até que certo dia um cara falou o seguinte: ah, meu irmão trabalha com isso daí, vamos aí. Fui eu lá naquela agência, o cara me entrevistou, participei de uma reunião. Eu não sabia nem do que eles estavam falando naquela reunião. Eu lembro que era alguma coisa do SBT naquela época, alguma novela da SBT que eles iam começar a mexer o digital. Eu não lembro. Eu sei que tudo que eles falavam na reunião, eu pegava o celular e eu anotava para eu poder chegar em casa e saber o que era aquela palavra, só para vocês terem ideia. Enfim, entrei naquela agência, fiquei alguns meses lá, comi o pão que ele lá amassou dentro dessa agência. Sofri bastante, foi uma época bem difícil, porque eu ainda tô nessa história aqui, eu ainda tô com muito aluguel atrasado e tudo mais. Enfim, desenvolveram um negócio, desenvolveram um aplicativo naquela agência, um aplicativo de negócios, e desenvolver o aplicativo é a parte teoricamente mais fácil. Desenvolver o aplicativo, desenvolver o site e para vender aquele negócio. É aqui onde eu entro. Como que vende? Aplicativo lindo, maravilhoso, funcionando, as coisas funcionando, e vai dar certo, e vai dar certo, e vai dar certo. Criaram um Instagram, foram nos locais públicos, anunciaram, colocaram um banner, e ninguém comprava. Vê se não é exatamente isso que acontece. Estou falando isso há 8 anos atrás. Fizeram exatamente isso, e talvez tem pessoas passando por isso agora. Você abriu o seu espaço, criou seu espaço, colocou a placa, comprou as coisas que você precisa, as máquinas e tudo mais, criou o Instagram, colocou 3, 4 fotos do que você vende agora. E agora, foi exatamente nesse ponto aqui que eu entrei e se diferenciei dentro dessa agência. Foi aí que eu peguei o Instagram e eu falei, cara, Instagram ele pode dar muito resultado, tá todo mundo nesse negócio. Eu nem tinha Instagram naquela época, pra vocês terem ideia. Eu falei, cara, mas já que vocês têm Instagram, deixa eu mexer nesse negócio. E eu entrei, eu aprendi tudo de Instagram. Não existia live naquela época, os stories era o Snapchat, né? E um pouco tempo depois, talvez alguns meses depois, apareceu os stories. E eu com o Instagram na mão falando, cara, mas tá todo mundo no Instagram. Como que a gente faz? E aí eu aumentei a quantidade de postagem. Falei, cara, vamos postar mais, vamos criar mais coisas, e mesmo assim o negócio não funcionava. E aí eu comecei a entender que se eu chamasse as pessoas no direct, as pessoas me davam atenção. Isso há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás eu comecei a chamar no direct, as pessoas davam atenção, algumas começavam a comprar. Aí eu comecei a pensar, cara, se eu levar essas pessoas para dentro do WhatsApp, depois eu começo a cada 3 dias, mando alguma coisa para essa pessoa lembrar de mim. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei uma conta que era, sei lá, tinha uns 300 seguidores desse aplicativo, e eu comecei a seguir para a pessoa seguir de volta. Naquela época dava para seguir 1.200 pessoas por dia e desseguir 1.200 pessoas por dia. Eu fiz isso num volume gigantesco. Em pouco tempo a gente já tinha 10 mil seguidores nessa conta. E 10 mil seguidores, e eu começando, e eu negociando demais dentro do direct. Dentro do direct, levava para dentro do grupo do WhatsApp. Dentro do grupo do WhatsApp, eu enviava no dedo a cada 3 dias. Chegou um momento lá que a gente estava com 2, 3 mil contatos e a cada 3 dias eu disparava alguma coisa. Hoje, eu acho que para você encaminhar as coisas para as pessoas, acho que é 5, né? São para 5 pessoas. Naquela época não tinha limite. Você encaminhava todos de uma vez, rodava com o mouse assim, e enviava para muita gente. Aí teve um limite de 500 pessoas, que ainda eu conseguia fazer muito disso. Resumindo tudo isso, um aplicativo que não se vendia nada, que era assinaturas de R$ 49,00 por mês, eu comecei a vender R$ 20 mil por mês com esse aplicativo. Conversando no direct, conversando no WhatsApp. Era só isso que eu fazia, as postagens não davam resultado. Por quê? Cara, tem muita confusão, tem muita informação, tem muita poluição visual, tá todo mundo postando um monte de coisa. A menina segue
um nutricionista, um coach, um terapeuta, alguém que põe silicone, um influencer, a academia da escola, o sushi. Há muita bagunça na cabeça. Então, quando ela entra no Instagram, cara, tem muita coisa, ela não decide por quem ela vai comprar. Então, o feed, eu já vi há 8 anos atrás que o feed não funciona. 8 anos atrás. Eu falei, cara, é muita bagunça aqui. Aí surgiu os stories eu fazia stories, olhava quem visualizava os stories ou dentro das enquetes, e eu sempre trabalhei isso. Stories, enquete, direct, WhatsApp. Sempre nessa sequência. Stories, visualização, enquete, quem votou na enquete, direct leva para dentro do WhatsApp. E o WhatsApp sempre foi ouro, né? A quantidade de WhatsApp ali foi ouro. A gente ficou algum tempo dentro desse aplicativo, virei sócio desse aplicativo, do qual hoje, em 2023, eu ainda sou sócio desse aplicativo, do negócio que eu simplesmente fui para a área comercial e vendi muito. Aí eu resolvi abrir uma agência de marketing digital, e eu pegava a conta das pessoas e eu fazia exatamente isso. Comecei cobrando R$80 por mês, do qual eu fazia várias publicações, só que dentro do direct era a maior doideira que acontecia, porque eu negociava lá. Então um amigo meu abriu uma academia e ele tinha o Instagram. Eu peguei o Instagram dele. Quando ele abriu a academia, ele teve 16 matrículas. Das 16 matrículas, 13 eu trouxe do Instagram dentro do direct. Aí o outro amigo tinha uma academia, um outro amigo tinha uma loja de suplemento, um outro amigo tinha uma página de... vendia banheiras da Deca, esses negócios bem chique. E o negócio começou dando certo em todo o segmento. Aí na época eu peguei a galera que era coaching, que estava na moda naquela época, foi uma explosão de coaching. Aí eu comecei fazendo, cara, das mais diversas. Pra você ter ideia, desde a Porsche eu já trabalhei, as motos da Yamaha, a tiazinha que vende miçanga, colocava miçanga em cima da Havaiana. Cara, eu já trabalhei em todo tipo de segmento que você possa imaginar, fazendo exatamente isso. Levando a galera e negociando dentro do WhatsApp, dentro do direct, levava para o WhatsApp e fazia agendamento. Cara, isso naquela época. Só que eu só me dei conta hoje que o que resolve é negociação. Eu só me dei conta agora, nesses últimos meses, eu falei, cara, há 8 anos atrás eu estava fazendo esse negócio e eu venho fazendo todos os anos o negócio que é levar para dentro do direct e vender. E aí a gente fica com a falsa impressão, não, precisa postar, precisa postar, precisa postar. Só que as pessoas nem notam a nossa publicação, elas notam quando a gente conversa com elas no direct. E aqui é onde que muda tudo. E aí eu gerenciei muitas contas, muitas contas. Chegou a pandemia. Olha que doideira. Eu, agência de marketing, pandemia, tudo fechado, o que as pessoas fizeram? Corta o marketing. Não teria sentido eu continuar negociando, vendendo agendamento, vendendo plano de academia, etc, pelo direct. Para os meus clientes, eles estavam fechados. Lá fui eu, quebrei de novo. Quebrei, entre aspas, né? Porque eu já ganhava bastante dinheiro naquela época, talvez a pandemia, 3 anos atrás. Já ganhava bastante dinheiro nessa época aí. Então eu não quebrei, mas eu não sabia o que fazer da vida. Eu falei, cara, vamos vender alguma coisa. Entrei no mercado de afiliados, monetize, achei vários produtos, comecei a vender dentro da internet, vender pelo direct, e lá vou eu fazer 20 mil de novo por mês, vendendo serviços de Instagram, plataformas de automação, de tudo que vocês pensam aí, eu criei continhas de Instagram e vendia. Tudo. Criava contas de Instagram, sabia o que tinha que falar lá dentro do direct, a mensagenzinha era basicamente 99% das vezes a mesma coisa, porque as pessoas, todas elas têm dores iguais, tá? Problemas iguais. E comecei a fazer isso. Comecei a fazer exatamente isso, direct. Criava algumas coisas no Stories, mas era muito direct. Terminando isso daí, passando pandemia, eu comecei a vender consultoria, porque daí tudo virou online, né? O pós-pandemia. Comecei a vender consultoria, e aí foi uma consultoria, 2 consultorias, 3, 4, 5, 6, e BUM! Não tinha mais tempo de comer, pra vocês terem ideia. Eu lembro que na época eu tinha um coach, que é um irmãozaço meu, o James, e eu falei, cara, eu não tô tendo tempo de comer. E aí ele falou assim, cara, então vamos tentar colocar dentro da sua dieta algumas refeições líquidas para ser mais rápido,
para ser mais rápido e você dar conta. Eu falei, cara, mas o que eu tô fazendo da minha vida que eu não tô tendo tempo para comer? Ganhava bastante dinheiro? Ganhava, cara. Mas aí, cadê a qualidade de vida, né? Eu morando em Florianópolis, eu estava 1 ano em Florianópolis, eu não tinha saído ainda, não conhecia a cidade, minha esposa e minha filha sempre iam sozinha nas praias, nas coisas, porque eu estava trabalhando. Aí eu resolvi fazer os infoprodutos. Lancei mentoria, deu certo, achei que tinha sido golpe de sorte. Fiz, olha só que doideira. A minha primeira mentoria, eu fiz 5 stories, falando assim, ó, estou pensando em abrir, presta atenção, estou pensando em abrir uma turma de mentoria. Eu nunca não fazia nem live nessa época. Estou pensando em fazer um grupo de mentoria e bababá, coloca aqui, ó, vota aqui se você tem interesse. Fiz dois, três stories assim. Aí fiz mais um stories falando, ó, visto que muita gente tem interesse, vou abrir algumas vagas. Coloca aqui, eu quero que eu te envie o link. Eu fiz 5 stories e eu acho que eu vendi 36 mil reais. Eu não sabia nem como que vendia aquilo ali. Por quê? Quando eu recebia como agência, eu recebia dinheiro na conta, depósito, não tinha Pix naquela época. Para você vender mentoria, as pessoas querem parcelar as coisas, querem parcelar. E aí, o único acesso que eu tinha era o Mercado Pago. E aí eu enviei 30 e porrada de link do Mercado Pago, o Mercado Pago bloqueou. Ele deu como se fosse fraude. Cara, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Aí eu vendi 30 e poucos mil. Aí ficou um monte de gente tentando pagar, que não conseguiu porque bloqueou o cartão dela, deu como fraude. Aí, no dia seguinte, eu abri uma segunda turma e vendi mais 40 e poucos mil. Eu falei, cara, o negócio dá certo mesmo. E até então, eu fiz 7 turmas de mentoria falando dentro dos stories. Por quê? Porque é dentro dos stories onde a gente tem o nosso público mais aquecido. Na hora eles respondem o nosso direct e dentro do direct a gente negocia no 1 a 1. E aí eu fiz várias turmas e a minha penúltima turma eu vendi 163 mil reais. 163 mil reais sem gastar dinheiro em tráfego, sem ter site, sem ter nada. Eu simplesmente fazia os stories, colocava o link, as pessoas iam entrando no grupo do WhatsApp. Dentro do grupo do WhatsApp eu mandava as copies lá falando que ia ter mentoria, chamava a galera no 1 a 1 e fui vendendo 163 mil reais em 3 dias. Só para vocês terem ideia, usando stories, usando WhatsApp e usando direct. Só isso. Fiz 7 turmas dessa forma e aí eu comecei a fazer, aí eu fiz o meu curso. Fiz o meu primeiro curso, 3, 4 meses do meu primeiro curso a gente vendeu R$500 mil. Usando o quê? O WhatsApp, e o direct, e os stories. Tudo a gente fazia ali. Dentro do WhatsApp, dentro do direct a gente aquecia a galera, dentro dos stories a gente colocava ali, colocava os depoimentos, a galera super se interessava. Depois que a galera super se interessava, eles iam para dentro do direct, lá dentro do direct a pessoa conversa comigo e ela acabava fechando. E até então eu já fiz alguns vídeos falando disso aqui na internet, de como que eu tinha feito R$500 mil dentro do direct. E a galera acha que não é possível, a galera acha que é meio que, nossa, mas como assim? Meu Deus, não tem como, não é só fazer stories, não. A galera, ela tem essa visão de que precisa postar, mas você já parou para pensar quantas coisas você viu no feed hoje? Você não lembra o que você vê no feed, mas dentro dos stories você começa a lembrar. Quem você acompanha dentro dos stories, você lembra o que a pessoa está postando. Então, o nosso melhor público, ele está dentro dos stories. Se você sabe fazer stories, se você sabe fazer sequência de stories, você acaba vendendo muito ali dentro. O problema é que assim, a pessoa coloca foto, 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 coca, 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 dúvidas sobre a coca. Quando você coloca dessa forma, as pessoas não compram assim. As pessoas sabem que vai ter alguém vendendo e ela espana. Então, você precisa saber fazer roteiros de stories. Você precisa saber fazer stories para ter visualização. Nessas visualizações, você saber chamar as pessoas no particular e vender. O jogo mudou dentro do negócio de tal forma que hoje até os grandes big players no mercado estão contratando dezenas ou centenas de profissionais para fazer fechamento no 1 a 1. Se você pega os grandes big players no mercado, e eu não vou citar nomes, mas os maiores que você acompanha,
Hoje, se você clicar lá para comprar alguma coisa deles, você vai ver que eles vão te chamar no WhatsApp e vão tentar te vender no 1 a 1, sabe por quê? Que o jogo está no 1 a 1. O jogo tá lá onde, nos stories, são menos pessoas que te acompanham, mas você é mais aquecida. Se é mais aquecida, você vai para dentro do direct WhatsApp. O jogo é aqui. O problema é que a galera não entendeu que o jogo virou ainda. E ainda continuam batendo, achando que precisa fazer rios, que precisa fazer isso, que precisa fazer aquilo. Só que a gente entrou num momento que, para você ter venda, você não precisa ter engajamento. Para você fazer venda, você não precisa ter engajamento. As pessoas não querem engajar. As pessoas não querem ficar curtindo tudo que você posta. As pessoas não têm tempo para isso, o algoritmo não mostra isso. Mas se você souber vender, você se destaca demais aqui. Se você notar, você vai ver alguns players do mercado fazendo um post por dia e olhe lá no feed, mas fazendo vários stories. Quem de vocês já notou isso? Quem de vocês já notou que assim, você entra no post, no perfil da pessoa, talvez ela tenha um post por dia, talvez, mas por que ela tem tantos stories? Vocês já pararam para se perguntar por que a pessoa tem tantos stories? E todos os dias, e deixa eu te falar, dá um trabalho do caramba fazer stories, porque é um conteúdo extremamente perecível. Você faz stories, 24 horas depois ele some. É terrível, é desgastante. Mas você acha que o dinheiro tá onde? Por que é tão feito assim? O grande problema é que assim, você precisa saber fazer as coisas. Você precisa saber fazer roteiros de stories, você precisa influenciar as pessoas, você precisa persuadir as pessoas, você precisa ser indiretamente persuasivo. Quando você faz roteiro de stories, por exemplo, e você vende serviços, você quer melhorar a autoestima da pessoa, então você não pode falar assim, ó, faça unha, faça os cílios, faça cabelo aqui que vai melhorar a autoestima. Cara, isso é você diretamente querendo vender, mas se você começa assim, tipo, hoje é sexta-feira, de 0 a 10, como terminou sua semana? O que você gostaria que tivesse que acontecer essa semana? Como que você se sentiu nessa semana? O que no final de semana, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, para onde que você iria no final de semana? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria no seu corpo, na sua casa, com os seus filhos? Que carro você teria? Quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, você começa a indiretamente ser persuasiva, porque a menina começa a te responder. Só que qual que é o problema aqui? Você tem seu Instagram 5 anos, você nunca fez isso, talvez você faça uma única vez, não vai ter resposta, você para de fazer. Porque há a síndrome do imediatismo, tipo, eu preciso ter resultado para ontem. Só que há 5 anos você não dá a mínima para as pessoas, aí um dia você faz stories focando nas pessoas, perguntando sobre a pessoa não responde e você não dá certo o Instagram. Me fala aí se você já teve isso de fazer roteiro de stories, de fazer coisas no stories e ninguém responder. Você não ficou frustrada? Agora deixa eu te falar. Você fez isso por 2 semanas seguidas? 3 semanas? Você tá todo dia fazendo isso? Porque se você for ver, se você for analisar o meu Instagram, eu faço os mesmos stories todos os dias há muitos anos. Há muitos anos. Aí o que aconteceu? Na semana passada, tá? A gente tá aqui. Na semana passada, em uma semana eu perdi 2 vezes na minha conta de Instagram. Eu fui cancelado 2 vezes, eu perdi a conta. Eu quis ver se esse meu método só funcionava porque eu tinha X mil seguidores. Eu queria ver. Ah, não, mas só funciona porque eu tenho muita visualização nos stories. Eu quis ver isso. Como eu tinha perdido a conta, tá? Fiquei em uma semana, a gente ficou quase 3 dias sem conta, tá? A conta saiu do ar. Muitas de vocês chamaram até no YouTube, escreveram os comentários no YouTube lá. Cadê a conta? Eu peguei uma conta minha, uma conta que eu uso para teste, tá? Eu tenho uma conta da qual eu testo todas as coisas lá antes de trazer para minha conta. Então, muita coisa errada. Eu testo todas as coisas lá. Então, é como se fosse uma oficina aquela conta. E é uma conta absolutamente morta, porque eu já fiz tudo e tudo de errado naquela conta. Eu já comprei seguidores para aquela conta, eu já usei automação naquela conta, eu já fiz sorteio naquela conta. Então, todas as coisas de errado eu já fiz, porque eu não posso vir te falar aqui que dá errado um negócio que eu não fiz. Então, todas as coisas eu já fiz, e aquela conta tem 26 mil seguidores.
Só que 26 mil seguidores com 8 pessoas visualizando os stories nas últimas 24 horas. 8. Eu falei, agora eu preciso ver se os meus métodos eles realmente dão certo quando 8 pessoas só estão vendo. E o que acontece? Em um dia, eu fiz alguma sequência de stories. Nessa sequência de stories, eu só vi quem visualizou, ninguém nem respondeu. Eu vi quem visualizou, chamei no direct, fiz exatamente a mesma coisa. No direct, conversei, levei para o WhatsApp e vendi. Eu vendi em um dia e meio R$ 1.600 nessa conta nos meus produtos. R$ 1.600 numa conta morta de pessoas que entraram no perfil e olharam assim, por que você tem tão pouca curtida tendo 26 mil seguidores? Por que seu perfil é isso? Por que seu perfil é aquilo? Uma conta assim, eu te garanto que você tem muito mais que 8 visualizações nos stories. Só que o que acontece? Você não sabe fazer stories. Você não sabe roteiros de stories, você não sabe as maneiras de fazer stories. E o pior, você não sabe conversar com a galera dentro do direct. Se você não tem método de conversa, se você não tem stories, não vai virar. Não vai virar, essa que é a verdade. Então, resumindo tudo isso, e a gente entra num ponto de que o jogo está dentro dos stories. O jogo de quem está vendendo, o jogo de quem está fazendo muito agendamento, o jogo de quem está fazendo o negócio acontecer, está dentro dos stories, focado pro direct. E dentro do direct, se você for ligeira e você quiser vender mais para essa pessoa, você vai levar para dentro do WhatsApp e é o que eu recomendo. Mas, como que eu uso o meu processo de vendas hoje com os meus Instagrams? WhatsApp, Stories, Direct, e a gente vende exatamente ali. Depois que a pessoa vira aluna, ela vai para dentro do nosso WhatsApp, porque eu não consigo conversar com a pessoa antes por questão de demanda. A gente tem milhares e milhares e milhares de alunos. Se eu abrir o meu WhatsApp para geral, aí a gente não dá conta. Hoje eu só tenho WhatsApp para quem já é aluno. Então a gente resolve o nosso processo como? Stories, você assiste stories, você vai participar de uma sequência de stories, você vai ver que é aquela famosa analogia, né? Que a gota fica pingando até furar o negócio, fica pingando, pingando, pingando. Você pode assistir uma sequência de stories minha e falar assim, esse cara só quer vender. Só que daí do outro dia você assiste mais um pouco e você vai baixando a guarda, como se fosse o box, tá? Você tem a guarda abaixo e você vai assistir, esse cara só quer vender, e fica aqui. Esse cara só isso, e você fica aqui. Só que eu vou fazendo, você vai baixando a guarda, daqui a um pouco você bate uma palminha assim, do resultado de alguém. Já era. É isso que a gente precisa. Quando você começar a criar os seus roteiros da maneira correta, você vai ver que as pessoas vão ficar de guarda alta não querendo responder nada. Só que daqui a um pouco, elas curtem o story seu. Pronto. É isso que você precisa. É isso que você precisa para vender todos os dias. É dentro dos seus stories. É dentro dos seus stories, está extremamente indiretamente persuasivo, isso daqui caminhando num processo bonitinho, do qual a gente leve para dentro do direct, e dentro do direct a gente vende. É onde a gente vende. Então, se você vê os meus processos, os meus cursos, o meu curso completo, se você pega os meus desafios, você vai ver que tudo é muito focado em venda no 1 a 1. Porque o jogo, se eu fosse você, eu anotava isso, eu pegava um post-it e colocava, e iria estar muito claro para mim, o jogo é no 1 a 1. Esquece escala, esquece volume, esquece, nossa, vou colocar o link na bio e as pessoas vão ir. Não, gatona, você vai fazer stories, você vai criar a sequência de stories sim, porque feed mostra para todo mundo, stories mostra sempre para 80% das pessoas, são sempre as mesmas pessoas que estão olhando, sempre 80% das pessoas dos stories são sempre as mesmas pessoas. E por ser sempre as mesmas pessoas, o que acontece? É o público mais aquecido, então você produz os stories ali, as pessoas vão te chamar lá dentro do direct e você vende. Só que precisa ter uma constância, só que você precisa aprender a fazer roteiro de stories. Então, quando eu entro nos stories de vocês e quando eu faço as análises de perfil, onde vocês mais pecam é stories. Entra lá no stories de vocês, tem uma caneca falando bom dia e é o único stories. Aí vocês falam, poxa, mas cadê as vendas? E cadê os stories?
E cadê a sequência? E cadê a negociação? Então, as vendas, elas não vão acontecer do nada. Não existe um marketing da esperança de eu vir aqui ser seu mentor e falar, ei, não precisa fazer mais nada, hein? Não precisa fazer mais nada que os negócios vão acontecer. Não existe isso. Não existe um stories e você vende. Existe um empilhamento do qual você vai fazer stories, você vai chamar atenção, você vai indiretamente persuadindo essas pessoas visualizam os seus stories. É isso que a gente precisa. São pessoas que saibam o que a gente faz. Não adianta você nem postar nada do seu trabalho, do seu dia, você não fazer absolutamente nada e querer venda. Se você coloca um post de uma xícara e chamar uma pessoa e falar, ei, eu vi que você assistiu seus stories, deixa eu explicar meu trabalho, a menina vai falar, cara, eu nem lembro, eu nem sei quem é, não sei quem é você. Então, existe um passo a passo, e esse passo a passo é jogo no 1 a 1, ponto. Ah, William, mas dá trabalho. Gatona, deixa eu te falar. Se você não quer trabalho, o próprio nome trabalho, eu acho que ele remete trabalho, né? O jogo de você ter resultado vai te dar trabalho, esquece isso daí. Se você é uma das pessoas que acha, eu não quero ter muito trabalho, gatona, você tá no lugar errado, você tem que ser CLT, que aí você começa a trabalhar às 8, termina às 6 e já era. Tá empreendendo? É o dia inteiro. Até fechou o olho, você tá trabalhando, você sabe disso, você sonha com o seu trabalho, você acorda já pensando nas coisas. Então ele realmente dá trabalho. Só que vai te dar muito mais trabalho se você não souber o que fazer. Mas muito mais. Que, por exemplo, você que acorda e coloca o seu stories até as 5 horas da tarde, o bom dia do café, cara, eu te garanto que você não está produzindo, mas está te dando muito mais trabalho por não saber o que fazer. Eu te garanto. Eu te garanto, e a galera que está dentro, por exemplo, dentro do meu curso completo, que tem roteiros dos stories lá, os roteiros prontos dos stories, cara, você sabe o que postar todos os dias. Então você tira a carga das costas de não sei o que postar, porque às vezes você não posta e tá se sacrificando tanto quanto por não saber o que postar. Então essa que é a doideira. Se eu entro nos seus stories e eu não vejo nenhum stories, eu já sei que você tá sem cliente nenhum. Não é, nossa, minha vida tá tão corrida aqui que eu não consegui colocar stories. Se a sua vida tá tão corrida, aí sim que você tem que postar para demonstrar todo esse corre e ficar mais cara. Porque sabe como que você vai ficar mais cara? Dentro dos stores. Sabe como que você vai ficar mais cara, vai subir o valor do procedimento? A hora que fizer sentido eu olhar dentro dos seus stories e você ser uma pessoa diferente. Tem você e sua concorrente. Dentro dos stories eu consigo reconhecer quem é melhor. Porque a percepção de valor é vista. Não é você que fala, ei, eu sou mais autoridade que a minha concorrente. Não, Gatona, é o que eu vejo. A gente é visual, o Instagram é visual. Quando eu entro ali, existe uma máquina de percepção de valor. E entre você e sua concorrente, se é só antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois, eu vejo um mesmo serviço das duas, eu vou decidir pelo mais barato. Por isso que eu bato tanto na tecla nas análises de perfil, falando, faça o raio dos stories. Faça conteúdo diferente, porque se parecer a mesma coisa, eu vou comprar com mais barato. Você faz isso. Em sã consciência, todo mundo faz isso. Por quem que você iria pagar mais, por exemplo, para fazer uns cílios? Alguém que tem antes e depois, antes e depois. 4 stories, antes e depois, 5, agenda aberta. Ou uma sequência de stories que tem a menina acordando, levando o cachorro para passear, e ela não corre, academia, aí cuidou do filho, levou o filho lá, aí tem aqui, ei, ó, olha esse antes e depois, aí corre aqui, nossa, cliente aqui, nossa, agenda lotada aqui, ó, feedback de cliente, aí ela explicando, meninas, ó, correria hoje aqui, mas deixa eu te explicar, tá vendo esse pentinho aqui? Se você fazer assim, ó, nos cílios, ele te ajuda em isso, ajuda aquilo e bababá, mas agora precisa atender outra menina, beijo, se der eu volto hoje ainda. Aí mostra antes e depois e volta. Menina, deixa eu te falar, dia corrido demais hoje, mas demais da conta, demais. Hoje foi tenso e amanhã, graças a Deus, vai ser igual. Só que deixa eu te falar, tem 2 vagas ainda. Tenho 2 vagas, agenda lotada hoje, amanhã lotada de novo, mas teve 2 desistências. Se você quiser fazer os cílios aqui comigo, ficar linda, maravilhosa, clica aqui. Com quem você vai querer fazer? Quem você vai achar que é melhor? E olha só, ela colocou aqui os mesmos antes e depois, e essa outra aqui criou um roteiro de stories, que quando você olha entre uma e outra,
Essa aqui pode ser pior o trabalho dela, mas a percepção de valor que eu vou ter dessa menina vai fazer isso daqui, ó, que eu quero muito mais fazer esse trabalho com ela do que essa menina que fez 2 stories. Quem entendeu isso? Quando você entende isso, o Instagram fica mais fácil para você. Você sabe que não é uma opção você fazer. É sua obrigação você fazer. Não há uma opção de você, nossa, eu quero ser vista como referência e você sumir dos stories. Não existe isso. Não existe você colocar, sou especialista em XPTO na sua biografia. Não é. Quando você. Sobre você ser especialista, não é você falar que você é especialista, é as pessoas perceberem isso. É as pessoas que percebem, as pessoas que colocam a marca de especialista. Não é você falar que você é especialista. Então, quando você vê as pessoas fazendo 40, 50, 70 stories por dia, cara, essa pessoa tem muito o que falar. Quando eu vejo 2 stories por dia, putz, cara. Ah, William, mas as pessoas pulam. Não é sobre isso. Não é sobre elas assistir. É sobre empilhar estratégia. Se você olha uma pessoa que só tem 2 stories por dia e a outra que tem as 50, para quem que você vai dar mais valor? Você não precisa nem assistir. Você vai pular. Eu tenho certeza que você vai pular. Mas o empilhamento emocional e mental na sua cabeça, da hora que você precisar fazer um serviço, você vai dar preferência à outra. Por quê? Porque a outra tem tanto mais a falar. Ah, essa menina só faz cílios. Então, às vezes vocês são julgadas como, ah, a menina só faz sobrancelha. Ah, a menina só faz unha, sabe por quê? Porque a única coisa que eu entro lá é só 2 unhas. Então, o próprio conteúdo te posiciona, o próprio conteúdo ele vai fazer as pessoas te respeitar, é o seu próprio stories, gatona, não é você forçar. É você ver os meus stories, a quantidade de coisas que tem lá, é você olha para mim e fala, caramba, se eu entrar no curso desse cara, eu vou ter resultado, porque é exatamente sobre isso. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Vocês estão anotando isso daqui? É mentoria, tá? Quando a gente vem com um processo de mentoria, é para você subir de nível, é para uma chavezinha virar. É diferente de um curso, uma estratégia direta. Uma mentoria é papo de mentor mesmo, do qual eu falo do que eu já passei nesses últimos 7, 8 anos e do qual você está entrando agora. Muitas de vocês estão entrando agora e estão entrando agora da maneira correta. Você está entrando agora da maneira correta. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Quem está entendendo diz bingo. Agora, olha só. Presta atenção. Todas essas coisas aqui que eu estou falando para vocês são coisas que eu passei nesses últimos 7 anos, tá? Eu já fiz uma imersão de stories algumas semanas atrás. Eu fiz essa imersão de stories e eu cobrei R$ 197 ela. É uma imersão que eu entrego tudo sobre os stories e eu entrego exatamente os roteiros dos stories. Eu não sei se você participou dessa imersão, mas essa imersão eu entrego algumas horas de conteúdo falando como você influenciar e persuadir pessoas no bom sentido. Eu não estou falando para você ser picareta, de você dar golpe. De você fazer a pessoa ver que ela precisa do seu serviço e tomar a decisão. Então eu fiz essa imersão já de stories, eu tenho um curso de stories que eu vendi por R$ 97 também. E eu quero te dar a oportunidade de você entrar nesses 2 produtos, nesse combo de stories, só para fazer sentido essa aula de hoje. Seria R$ 197 a imersão e você pode comprar essa imersão separada. Se você me chamar no direct, você vai ver que eu tenho essa opção separada de R$ 197. E você também pode comprar o meu curso de stories, que ele custa R$ 97. Então seria 200, quase R$ 300. 197, quanto que dá? 197 mais 97, vai dar uns 280 e pouco, será? Fazer a conta, 197 mais 97, R$ 294. R$ 294. Mas presta atenção, esse combo de stories, eu vou colocar no link aqui para você, por R$ 77, ok? R$ 77, ou seja, R$ 217 de desconto. Se você ir direto no meu Instagram, você vai ver que você consegue comprar o curso de stories por R$ 97
um curso completo com todas as ações que você precisa fazer, com todos os hacks para aumentar engajamento, todos os hacks de postagem, de enquete, absolutamente tudo que você precisa. No curso de Stories são mais de 20 aulas só de Stories e negociação. Tudo isso daqui que eu falei para vocês, porque não tem sentido eu te explicar toda a minha vida aqui e não te mostrar o método disso. É diferente do que você já viu nos meus cursos, é totalmente diferente. Então você tem a imersão de R$ 197, uma imersão de algumas horas só falando sobre stories, mais 7 roteiros de stories e mais meu curso completo de stories. De R$ 294 por R$ 77. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você pode clicar nesse link e fazer adesão por R$ 77 e ter acesso aí a absolutamente tudo que você precisa saber sobre stories de forma definitiva, tá? Então, tudo que você precisa saber nesses últimos 7 anos de stories que eu aprendi, como fazer stories, chamar as pessoas por direct e vender. E aqui você pode colocar alguns milhões de reais que a gente fez exatamente com essas técnicas que você vai aprender por R$ 77. É só clicar no link abaixo que vai estar descrito aqui e você faz o acesso a esse curso. Dúvidas? Dúvidas?